Convido vocês a continuar adorando. Aqui no telão vai ser... Alguns conhecem esse louvor. Vamos continuar então juntos adorando. Eu não sou mais eu, Cristo
Feliz sábado a todos. Deus seja louvado e glorificado pela presença de cada um aqui em mais uma manhã de sábado para nós adorarmos o nosso Deus. Fábio, você vai cantar mais uma ainda? Tem mais duas ou tem no final só? Mais duas? Então vamos apresentar e você canta, aí depois canta outro no final, tá bom? Bom, meu nome é Nil, esse nome é americano, assim vocês podem ver. Eu sempre digo que foi criatividade, falta de criatividade do meu pai e da minha mãe. Nós somos em 7 irmãos. Aí ele começou lá em cima, meu pai. O nome do meu pai é Nésio, nada do meu pai, né? Nada da minha mãe era Maria. Mas ele começou lá em cima com o nome mais velho, ele começou Líris. Líris, o que vocês acham? É um nome unissex, né? Mas é o nome do meu irmão mais velho. Aí ele veio Nilo, aí depois ele veio Neila, aí depois veio Nilson, aí depois Nilceia, aí depois veio Niciel. Aí quando chegou em mim, eu acho que eu não fui planejado. Ele chegou em mim e colocou Nil. Vocês não têm ideia de quanto bullying eu fui na escola por causa desse nome. Um dos que eu nunca esqueço era Nilfunil. Isso não saía do meu ouvido, era direto. Mas tem aqui a minha esposa, a Isa, o Fábio, a Viviana. Nós somos da igreja, até a Viviana falou assim: Nil, enfatiza lá, nós somos da igreja do Rocio. Nós não somos da igreja de Iguape. Tem o distrito de Iguape e tem o distrito do Rocio. Nós somos da igreja central do Rocio lá. Nós fazemos parte lá da central do Rocio. Eu sou batizado já há 14 anos. Eu conheci a mensagem adventista. Me batizei com 27 anos. Por 8 anos na central eu fui ancião. Hoje não sou mais. Hoje nós cuidamos do clube de aventureiros lá. Estamos bem animados. No ano passado minha esposa foi a diretora e esse ano eu sou diretor. A gente só inverter. Tem aqui também, conheço a Mara, que estava lá junto conosco. Também participou do clube de aventureiros, né, Mara? Nós estávamos lá, uma bênção, foi uma bênção para a nossa igreja. Tenho certeza que está sendo uma bênção aqui para vocês também. Diante disso, o Fábio vai cantar mais uma música e aí então depois nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu confesso que quando a gente é convidado para pregar em outra igreja, a gente fica nervoso. E uma das coisas mais difíceis que tem é pregar para adventista. Porque todo adventista ele conhece a Bíblia de capa a capa. Então não tem um assunto que você não vai falar que o adventista não conheça. Mas o que mais me estremece ainda as pernas aqui é pregar aqui na frente da minha esposa. Porque só ela sabe ali se eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu estou pregando ou não. Então, se a gente prega aqui, quando a gente vai para uma igreja diferente, a gente fala assim: eu posso pregar qualquer assunto, mesmo um assunto que eu não esteja vivendo. Os irmãos me conhecem, mas não tem mais ninguém que conhece nós no nosso íntimo do que o nosso cônjuge, né? Então, o Fábio vem aqui, cante mais essa música. Se for aquela que você mandou que você vai cantar por primeiro, essa música, ela faz parte da minha vida por um testemunho, pelo meu testemunho que eu tenho de vida. Se mais para frente nós tivermos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, aí eu venho aqui com o meu testemunho. Mas essa música faz parte do meu testemunho também. Esperança que um dia eu sonhei.
dia o mar se multiplicar, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. É a esperança que um dia eu sonhei, vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar o meu Senhor e Rei. Amém. Essa música ela me remete a 2017, 26 de agosto, meio-dia e 15. Nossa igreja era no sábado, nossa igreja estava tendo culto normal. Tiago cantou essa música no apelo. E aí depois o pastor fez a oração e o pessoal estava se despedindo e saindo da igreja quando de repente eu mandei uma mensagem para a igreja. Aí todo mundo voltou, orou, ali choraram. Isso faz parte do meu testemunho, mas é só para dar um gostinho para os irmãos. Um dia, se tiver oportunidade, nós compartilhamos isso com a igreja. Mas eu gostaria agora que você pegasse a Bíblia na sua mão, sua Bíblia. Se assim você quiser fazer, você vai pôr ela junto ao seu coração e nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai que estais nos céus, queremos agradecer mais uma vez, ó Pai, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, pela Tua misericórdia, ó Pai, que se renovou em nossas vidas nesta manhã, pois nós estamos aqui reunidos por causa da Tua palavra. E nesse momento, ó Pai, pedimos uma bênção especial, Senhor, uma bênção especial para que possamos assim abrir a Tua palavra e através do Teu Santo Espírito possa nos impressionar o coração, desde a menor criança até a maior criança mais velha entre nós. Por favor, ó Pai, que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre esta igreja e sobre cada família que aqui está representada. São as bênçãos que nós pedimos, fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu também não mencionei, esqueci de mencionar até na apresentação aqui, nós temos 4 filhos, eu e minha esposa. Ela tem 2 e eu tenho 2 também. Eu tenho o menino Pedro, um jovem de 18 anos, uma menina de 14 anos, a Ana. E
Temos a Camille, de 18 anos também, e temos o jovem Leandro. Infelizmente, eles não estão na igreja conosco, mas a nossa oração como pai, os ensinamentos que a gente traz para eles, infelizmente, pelas circunstâncias da vida, algumas coisas que acontecem, às vezes, isso sai e foge um pouco das nossas mãos. Mas no céu nós teremos muitas surpresas. Ainda que nós não venhamos a manifestação do poder divino aqui nessa terra em vida, mas eu tenho certeza que no céu nós teremos muitas surpresas. Talvez seja fácil para você imaginar o que eu iria pregar hoje. Nos últimos 2 meses foi um dos temas mais falados, principalmente na igreja adventista, e creio que mais pregado também por outras denominações, por causa do cenário mundial que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 24. Não podia deixar de ser esse capítulo, né? O contexto mundial que nós estamos vivendo, você pode dizer assim, o capítulo 24 nós sabemos de cor, de Mateus, que é o Apocalipse de Jesus, o Apocalipse falado por Jesus. Mas algumas coisas que estão acontecendo, talvez no seu coraçãozinho aí, se você tem acompanhado, pode remeter a algum tipo de medo ou de incertezas quanto ao nosso futuro. Mas assim como Jesus disse aqui em Mateus 24 que haveria guerras e rumores de guerra, ele disse assim para nós, não vos assusteis. Ele falou que isso era o princípio das dores. Mas aí se nós olharmos para o cenário e falar assim, nós somos pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós somos pós-Hitler, coisas que nós não podemos imaginar que as pessoas já viveram aqui nessa terra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus disse o quê? Que é o princípio das dores. Causa talvez isso no seu coração, não sei, talvez incerteza quanto ao futuro e também medo. Mas há uma guerra que nós temos travado há milhares e milhares de anos. E a Bíblia diz que essa guerra ela começou na onde? No céu. E a Bíblia ainda diz, enfatiza que houve peleja no céu. E depois ela desceu aqui para nós, e nós vemos uma guerra espiritual muito grande. Desde então, até que o pecado entrou no mundo. E isso eu tenho certeza que você conhece, assim como eu também conheço. E Jesus veio aqui e narrou para nós, aqui que nós temos irmãos, Mateus capítulo 24. Mas o que não pode tirar o nosso foco é justamente as guerras. Porque a verdadeira guerra que nós somos chamados a travar, ela é silenciosa muitas vezes. E essas coisas, como disse Jesus, não vos assusteis, e é o princípio das dores, nós não podemos perder o nosso foco. Por qual batalha nós estamos inseridos e por qual pátria nós realmente lutamos. Então, quando nós lemos Mateus capítulo 24, eu tenho certeza que você, talvez que está aqui nessa manhã, já pregou sermões sobre esse assunto, ouviu muitos sermões, tem sermões maravilhosos na internet, principalmente, que eu gosto muito do pastor Rafael Santos, é um homem de Deus aquele homem, somente para os jovens, ele cativa muitas pessoas, ele tem vários sermões nesse sentido aqui. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é a pergunta dos discípulos. O discípulo fez 3 perguntas para Jesus. Vamos imaginar o cenário. Imagine, eu estou aqui convidado nessa manhã, pregando para vocês aqui, trazendo a mensagem para vocês. O irmão, nós estávamos indo ali para trás, o irmão mostrou ali a construção, né? Estão ali concluindo, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus, muito em breve vai estar tudo concluída. O que me deslumbrou aqui foi essa frente aqui, achei muito bonita, né? É diferente. Nós estamos, quando a gente chega em algum lugar, aqui o púlpito da frente aqui impacta a gente, né? Quando a gente vai para um lugar que a gente não viu, que a gente não conhece. Agora imagine eu cumprimentando vocês na porta ali, aí depois o irmão chega, aí ele fala assim, aqui nós vamos reformar aqui e tal, aí eu falo assim, verdade, está tudo muito bonito mesmo, mas confesso para você que vai ser tudo destruído, tudo isso aqui vai ser destruído. Acredito que muito em breve aqui vai vir as máquinas do governo aí, vai vir com aquelas escavadeiras, e vai colocar a escavadeira e vai derrubar tudo. Porque qual que seria a reação das pessoas, ou da pessoa que estivesse conversando comigo? Eu falei assim, como assim? Como você pode dizer isso? Você não mora aqui, você não convive na nossa congregação, como que você pode dizer isso? É mais ou menos o que aconteceu. Os discípulos saíram do templo, Jesus estava pregando no templo,
um dia muito cansativo ali pregando para as pessoas. Ele já tinha caminhado quilômetros, e aí de repente terminou o culto. Ao sair, os discípulos falaram para Jesus: olha o nosso templo como está bonito. E aí então Jesus disse: em verdade vos digo, está ali no início do capítulo 24, em verdade eu vos digo que não sobrará pedra sobre pedra. E aí os discípulos então ficaram assustados, fizeram 3 perguntas de uma vez para Jesus. É como se Jesus dissesse para eles assim: calma, cheira a flor e sopra a vela, respira que eu vou responder tudo isso para vocês. Mas fica confuso para nós entendermos, porque Jesus ele fala de várias coisas em 2 capítulos, que é Mateus 24 e Mateus 25. Ele fala das coisas presentes e das coisas futuras. Vamos ver primeiro quais são as 3 perguntas dos discípulos. Está no versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Essas 3 perguntas nós vamos sair daqui. Eu creio que aí nós temos aí 20 minutinhos. Vou tentar responder em 20 minutinhos. Nós vamos encontrar a resposta na Bíblia em 20 minutinhos dessas 3 perguntas. Eu só vou inverter um pouco a ordem delas, a ordem que os discípulos falaram. Mas a primeira pergunta que eles fizeram era: quando sucederão essas coisas? Que era o templo ser destruído. A segunda era o sinal da vinda de Jesus. E por último, a consumação dos séculos, o fim do mundo. Quando todas as coisas se destruídas, quando tudo ia ser consumado. Essas 3 perguntas, eu só vou inverter a ordem. O sinal da volta de Jesus eu vou deixar para o final. Tá bom? Então nós vamos entender agora quando que Jesus contando ali a palavra, aí a gente conhece. Jesus falou assim: haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, nação contra nação, reino contra reino. Então todas essas coisas a gente sabe que desde que o mundo é mundo, desde lá da época de Abraão, já aconteciam essas coisas. E aí depois ele fala assim que o amor se esfriaria. Esse é o cenário mundial na parte espiritual, né? A gente vê esse cenário mundial na parte espiritual. Tanto é que nós vemos aqui muitos bancos vazios na nossa igreja aqui, local, na igreja local, assim também é na nossa. Porque as pessoas, por mais que esteja acontecendo guerra, por mais que esteja acontecendo fome, por mais que as pessoas saibam que isso está acontecendo na sua geração, principalmente o brasileiro, ele tem uma mania muito peculiar de fazer piada com aquilo que é sério. Você pode ver, muitas coisas estão acontecendo, só que por não estar atingindo nós fisicamente, vai nos atingir economicamente, politicamente, isso vai acontecer mundialmente, mas fisicamente nós não estamos em guerra. E o brasileiro tem uma peculiaridade que é fazer piada com aquilo que é sério. Então as pessoas elas estão frias, as coisas estão acontecendo diante dos olhos delas, e elas não, você vai fazer um chamado, você vai fazer um convite para as pessoas fazem o que? Elas não aceitam, porque elas estão frias nesse sentido. Então agora nós vamos lá para o versículo do capítulo 24, versículo 16 em diante. Nós vamos responder a primeira pergunta. Jesus respondeu para eles a primeira pergunta, que era a destruição do templo. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o airado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, versículo 18, não volte para trás para buscar a sua capa. Versículo 19, ai das que estiverem grávidas e dos que amamentam naquele dia. E para terminar aqui o versículo 20, orai para que a vossa fuga, não se dê no inverno nem no sábado. O que Jesus estava falando aqui, nós conhecemos. Talvez você não conheça, você vai estudar sobre essa questão, você vai entender. Foi a destruição de Jerusalém 70 depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. Jesus Cristo avisou os discípulos, e provavelmente os 12 chegaram para ele em particular, mas a resposta dele foi audível. E andavam muitas pessoas com Jesus. Os 12 discípulos eram os seus liderados, mas tinha as mulheres, tinha ali as pessoas que seguiam ele, e aquelas pessoas que se atentaram a esse ensinamento de Jesus, elas conseguiram sobreviver na destruição de Jerusalém.
quando Jesus disse assim, ó, eles vão atacar aqui, os romanos vão invadir e vão destruir o templo. Essa foi uma das primeiras perguntas que Jesus respondeu. E agora nós vamos descobrir a segunda pergunta aqui. Eu só estou avançando rápido assim, não quase muito tempo, tá? A segunda pergunta, que eu inverti a ordem, que é a consumação dos séculos. Você pode falar assim, Nil, mas a resposta para essa pergunta dos discípulos está em Mateus 24,14. O que está escrito em Mateus 24,14? E será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o quê? Virá o fim. Mas tem algo peculiar também que Jesus falou. Nós vamos encontrar isso no versículo, você vira um pouco a página, no versículo 33 agora, perdão, no versículo 34, do capítulo 24 ainda. Jesus diz assim, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso o quê? Aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras. Mas aí no versículo 36 o que ele diz? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão quem? Senão o Pai. Exatamente aqui Jesus respondeu essa pergunta. Quando será a consumação dos séculos? Jesus falou assim, ó, vai acontecer todas essas coisas que ele relatou em Mateus 24. Ele falou assim, ó, não vai passar essa geração aqui. E não passou a geração dos discípulos. Foi destruído, Jerusalém foi destruída. E aí depois ele falou assim, ó, mas na verdade, sobre aquele dia, a respeito daquele dia, ninguém sabe nem a hora e nem o momento, apenas o Pai. Mas antes de nós irmos agora responder o sinal que Jesus deu da volta de Jesus, o sinal que a Bíblia traz para nós da volta de Jesus, aquilo que nós sabemos assim, ó, não, agora Jesus está voltando. Para você saber esse sinal, eu quero dizer algo importante antes de nós ir para isso. O importante para nós não é saber quando Jesus vai voltar. O importante para nós é saber que Ele está voltando. Como você se sentiria se você tivesse a certeza que Jesus iria voltar daqui 10 anos? Como você se sentiria? Era fácil para mim e você abandonar aquele pecado que nós acariciamos? Sim ou não? Sim. Era fácil eu e você deixar as coisas terrenas de lado, que nem a escola sabatina trouxe isso para nós, né? Deixar as coisas terrenas aqui, as coisas corruptíveis de lado? Sim. 10 aninhos, passa assim, ó. Eu ontem tinha 20 anos, hoje eu estou com 40. Rapidinho passa, 10 anos é assim, ó. Talvez até os jovens, né? Eu vejo os meninos e as meninas aqui jovens, eu falo assim, poxa, 10 anos não ia dar para me conquistar tudo que eu quero conquistar. Mas o céu está aí para nós. Então 10 anos passaria muito rápido. Mas se eu dissesse para você assim, aí, se você tivesse a certeza que Jesus ia voltar daqui 250 anos, qual seria o sentimento que ia brotar em nós? Será que nós íamos continuar com a mesma fé viva que nós temos? Essa esperança que arde ainda no seu coração, será que nós estamos com essa esperança no nosso coração? Talvez não, porque qualquer vento de tribulação, qualquer coisa que acontece na nossa vida, além de nós culparmos a Deus, nós fazemos o quê? Nos afastamos dele. Porque isso é natural do ser humano. Nós estamos em pecado, a natureza pecaminosa ainda vive em nós. Então qualquer coisa que nos desagrade, ou qualquer coisa que não venha de acordo com aquilo que nós queremos, com os nossos desejos, nós então culpamos a Deus. E aí automaticamente nós, ao invés de, muitas vezes quando as coisas dão errado, não sai da forma que nós queremos, nós nos aproximarmos dele e falar assim, Senhor, eu errei, eu pequei, eu não quero isso mais para a minha vida, me ajude a vencer, esteja comigo mesmo agora. Muitas vezes por vergonha, ou muitas vezes por nós acharmos, né, que não vai dar certo, a gente acaba se afastando cada vez mais de Deus. Mas Jesus entra entre linhas aqui, de Mateus capítulo 24 ainda, ele deixou a forma de como nós devemos viver, sabendo que Jesus vai voltar. Sabendo que Jesus está voltando. Porque o mais importante de tudo ainda é como nós aguardamos Jesus, como nós estamos aguardando a volta de Jesus. E aí então ele traz aqui
Ele sabia que essa Bíblia ia chegar nas minhas mãos em 2012, quando eu conheci a mensagem. Ele sabia que nós íamos abrir essa Bíblia aqui em 2026, neste sábado de hoje, sábado 14 de março. Então ele deixou mensagens entre linhas aqui para que nós possamos melhor viver aqui nessa terra aguardando a volta de Jesus. E a primeira coisa que ele diz está aí no versículo 32, ele diz assim, aprendei, pois, da parábola da figueira. Ele deixou isso em 3 parábolas aqui que nós vamos ler rapidamente. A parábola da figueira, no versículo 32, do capítulo 24. Diz assim, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está o quê? Próximo o quê? O verão. No versículo 33 ele diz assim, assim também vós, quando ver todas essas coisas, sabeis o quê? Está próximo às portas. E aí ele continua falando no versículo que nós já lemos. Então nós temos que estar o quê? Apercebidos. Temos que estar atentos. Nós não podemos ser sensacionalista de envolver política ou falar de guerra, falando assim, o mundo está acabando isso. Nós não podemos ser sensacionalistas. Mas nós também não podemos fechar os olhos e achar que isso não tem nada a ver com a volta de Jesus. Isso tem sim a ver com a volta de Jesus. E aí depois, ele disse assim, tem um amigo meu, no serviço, que é muito curioso. Eu tenho tentado pregar o evangelho para ele, mas são daquelas pessoas que têm coração duro, que acham que a igreja não precisa fazer parte da nossa vida, que acham que religião não transforma, ele não quer a religião para a vida dele. Mas ele é curioso, ele pergunta bastante coisas. E ele fala assim, o que você acha? O que você tem a dizer? O que a Bíblia tem a dizer sobre a Terceira Guerra Mundial? Eu falei para ele, rapaz, aí tem um ponto aí interessante. Porque a Bíblia não fala da Terceira Guerra Mundial. Nós precisamos estar o quê? Assim como Jesus diz aqui na parábola da figueira, atentos, porque as coisas estão acontecendo. Então não há mais tempo para nós brincarmos, principalmente com o quê? Com aquilo que é mais importante para nós, com a nossa vida espiritual. Nós brincarmos com aquilo que é mais importante para nós, com a nossa vida eterna. É por isso que no versículo 42 Jesus disse assim, portanto, mais uma vez ele fala portanto dessas coisas, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Olha que interessante agora que Jesus enfatiza aqui. Se o pai de uma família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E é interessante que Jesus aqui enfatiza o quê? Se o pai de família. Irmãos, talvez eu esteja falando aqui para alguém nessa manhã que seja o único líder espiritual da sua casa. Talvez o seu cônjuge, talvez o seu pai, a sua mãe. Só você é líder na sua casa, só você conhece a mensagem. Essa mensagem que Jesus falou é para você. Nós, como homens, como pais de famílias, e aqui quando ele fala pai de família, tem mães que são pai de família. Tem mães que por causa da circunstância da vida teve que assumir o lar sozinha, teve que criar seus filhos sozinha. Como eu disse, tem jovens que às vezes não têm seus pais, às vezes moram com os avós, talvez não seja o caso aqui nessa manhã, mas tem jovens às vezes que é sozinho, é só ele na fé. Às vezes é só ele na fé na sua escola, às vezes é só ele na fé lá no seu grupo de amigos. E às vezes a gente quer se enquadrar ali nas nossas amizades, não quer perder nossas amizades, a gente acaba deixando algumas coisas. Não se preocupa com algumas coisas, aquilo que nós falamos, aquilo que nós comemos, aquilo que nós dizemos, a forma que nós agimos, aquilo que nós compartilhamos também. A gente compartilha algumas coisas no nosso rol de amizade e quando a gente percebe, a gente foi longe até. E aí a consciência bate e fala, nossa, calma aí, sou cristão, posso me comportar dessa forma? Calma. E aí Jesus traz aqui isso para nós. E também o seio da família, que é mais importante. Ontem nós estávamos no culto familiar, eu tive o privilégio também de estar compartilhando lá a mensagem, ali curta no culto de pôr do sol. A nossa igreja ela faz toda sexta-feira, se reúne no lar, e graças a Deus a igreja no começo do ano tem comparecido bastante pessoas. Então nós estávamos em cerca de 20, mais até acho que é mais de 20 pessoas lá. E são
o núcleo familiar são 3 vertentes. É o cônjuge, a esposa e Jesus Cristo. Os filhos, eles são um reflexo daquilo que o cônjuge, a esposa, vive através de Cristo. E aqui Jesus enfatiza, fala assim, se nós sabemos que algo quer destruir a nossa família, sabendo que algo quer nos destruir, sabendo que algo quer levar a nossa vida espiritual, quer roubar de nós a nossa esperança em Cristo, tirar de nós a vida eterna, o que nós temos que fazer? Temos que estar atentos, para não cair no quê? Nessa armadilha. Então nós temos que estar o quê? Apercebidos, nós temos que perceber o momento que nós estamos vivendo. E aí Jesus deixa outra mensagem. Agora está no versículo 46. Perdão, no versículo 45. Diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado é o servo a quem o Senhor, quando vier achar fazendo assim. Aqui ele fala a parábola do servo bom e do servo mau, nós não vamos ter tempo para isso, mas perceba, havia 2 servos. E Jesus está falando o que aqui? De fidelidade e prudência. E fidelidade e prudência nos leva ao quê? A nossa integridade. Você consegue, se eu falar para você assim, quem na Bíblia foi íntegro, reto, se desviava do mal? Quem vem na sua cabeça? Jó, Abraão. Será que as pessoas que nos conhecem, quando chegarem e perguntarem para elas assim, você conhece alguém honesto? Você conhece alguém fiel aos seus princípios? Alguém de caráter aqui nessa cidade? Será que vão lembrar assim, o Nil? Eu conheço o Nil. O Nil é um rapaz gente fina, hein? Quem você está procurando, eu vou levar você até a casa dele. Você já conhece essa história, mas você sabe que José Bates queria pregar o evangelho mais, se eu não me engano, mais para o sul, não sei, para o sul, para o norte dos Estados Unidos, e ele chegou numa cidadezinha chamada Better Creek, e aí o Espírito Santo colocou uma ideia nele. Falou assim, vá nos Correios e pergunte qual é o homem mais honesto da cidade. E aí então, sem pensar, a pessoa que atendia no correio falou assim, eu sei quem é a pessoa mais honesta da cidade, David Wicke. E aí então José Bates começou a pregar, estudar a Bíblia com ele. Começaram pela manhã e só terminaram quando? À noite. E ali nasceu a igreja de Better Creek. Então o que Jesus espera de nós na vinda, aguardando as voltas de Jesus, é o quê? Integridade, fidelidade e moralidade. É o que Ele espera de nós. As pessoas que aguardam a volta de Jesus, nós temos que transparecer isso, os nossos princípios divinos, aquilo que a Bíblia traz para nós temos que transparecer para as pessoas. As pessoas têm que notar alguém diferente em nós. Já imaginou se alguém chega e fala assim para você, que triste é para nós quando ouvir um testemunho desse, né? Você conhece irmão? Aí, aconteceu isso comigo já. Assim, nossa, esse irmão da sua igreja. E a pessoa dá um risinho assim, né, no final. Aquele riso sarcástico assim. Aí eu falo assim, sim. Eu oro por ele todos os dias, eu oro por ela todos os dias. Mas, irmãos, nós precisamos ser pessoas que essa responsabilidade está sobre nós. A responsabilidade de levar o quê? O caráter de quem? De Cristo. Perceba, isso já aconteceu comigo mesmo. Às vezes, irmãos, nós não fomos transformados ainda. E às vezes a gente perde a paciência com algumas coisas. E às vezes você extrapola em alguma coisa. De repente com um amigo, de repente com um parente. E qual é a primeira coisa que a pessoa fala para você? Você não é crente? Você não vai para a igreja? É assim que as pessoas falam. Se você perdeu um pouquinho a paciência, se você falou algo a mais, a pessoa fala assim, cadê o cristão? Irmãos, quando nós, como disse a lição, quando nós somos eleitos de Deus, quando nós nos batizamos, quando nós representamos a Cristo, agora não é mais o nosso caráter que está à frente, é o caráter de Cristo. Porque a primeira coisa que a pessoa julga, se você escorregar, ou se você fizer algo errado, a pessoa vai falar, não é crente, não é adventista, não é você que vai para a igreja, é o caráter de Cristo que eles pegam e jogam onde? Na lama. Então nós temos uma grande responsabilidade. E as pessoas que estão esperando Jesus voltar, elas precisam viver dessa forma, fiéis, íntegras, de caráter e o que? Apercebidas. E agora mais uma aqui parábola, e eu vou discorrer rapidamente sobre ela e ler apenas
dois versículos aqui. Capítulo 25, no versículo 6, diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E aí então no versículo 11 disse assim: mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando ao Senhor: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade digo que não os conheço. Irmãos, essa palavra você bem conhece. Essa palavra você sabe de cor. O que está falando sobre essa palavra? O Espírito Santo de Deus. Não tem como eu e você aguardar a volta de Jesus sem pedir, irmãos, o batismo diário do Espírito Santo. E tem uma coisa no meio adventista que talvez eu e você praticamos, e às vezes inconscientemente. Nós achamos que devemos orar pelo Espírito uma vez só. Tem a semana de orações, nós saímos renovados. Saímos ou não saímos? Você sai renovado daquela semana de oração e fala assim: nossa, que mensagem durante essa semana. Nossa, mensagem de terça, nossa mensagem de quarta, a mensagem que o pastor pregou no sábado, olha o que o irmão no primeiro ancião pregou no domingo, então, nossa. E a gente parece que sai animado dali. A gente quer falar do Evangelho, a gente quer pregar o Evangelho, a gente quer fazer as coisas, mas vai passando o tempo, parece que vai se esfriando, a gente vai se acomodando. A gente tem lugar cativo na igreja. Não é assim? Às vezes você senta sempre no mesmo lugar na igreja, e é tão fácil, né? Para os irmãos aqui pregam, quando você vem aqui no púlpito, você já sabe, não, fulano faltou por quê? Porque o lugarzinho dela está vazio. Ó, ciclano não veio hoje por quê? Porque o lugarzinho dela está vazio. Mas a gente esquece de pedir o quê? O batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é tão importante que nós não vamos ter uma... Deus ele vai derramar seu Espírito com poder sobre todas as pessoas, mas esse Espírito com poder é para aqueles que pedem ou para aqueles que não pedem? É para aqueles que pedem. Essa força sobrenatural, isso que vai acontecer de forma sobrenatural, só vão receber aqueles que estiverem apercebidos espiritualmente. Mas aqueles que não tiverem, infelizmente, não vão receber. E é simples assim. Jesus vai dizer assim para você: ó, não te conheço não, filho. E aí, então, agora nós vamos esperar o último aqui. Então, lembrando aqui, recapitulando rapidamente, os que aguardam a volta de Jesus têm que estar o quê? Apercebidos. Tem que ser íntegro, reto, que se desvia do mal. Depois eles têm que pedir uma bênção espiritual, uma bênção diária do Espírito Santo. E agora, por fim, aqueles que aguardam a volta de Jesus. A parábola dos talentos diz assim, ó: pois será como um homem que ausentou-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou o quê? Os seus bens. E quando nós vamos traduzir isso aqui, nós estamos falando de quem? Quem é nosso mestre? Quem é nosso mestre? Olha, vocês estão tímidos, né? Nosso mestre é Jesus, isso. E o que ele confiou a mim e a você? O que Jesus tem de mais precioso? O que Jesus deu o seu sangue? O que Jesus foi pregado na cruz? O que ele tem mais precioso que ele confiou a mim e a você? Pode falar outro, não tenha medo de errar. Ele confiou os seus, aqui fala seus bens, mas assim, o que ele confiou? São seus? Começa com F. Filhos. Eu e você, irmão, eu e você são tão importantes para Deus, mas tão importante que ele morreu numa cruz. E quando a gente fala assim, ó, morreu numa cruz, isso parece que é tão aleatório para nós, né? Porque nós não vemos mais morte de cruz hoje em dia. A gente não vê morte de cruz. Você não vê noticiário assim, ó, fulano foi pregado numa cruz. Você não vê. Mas só que, irmãos, se você começa a imaginar, além de você ser pregado numa cruz, você apanhou, cuspiram no seu rosto, deram murros no seu rosto. Irmãos, hoje quando falam com você pelas costas, um pouquinho assim você já fica irado. Agora imagine Jesus, que apanhou, que sofreu, e ainda foi pregado numa cruz por mim e por você. O bem mais precioso para Jesus são as pessoas. É por isso que quando nós vamos cuidar de algumas coisas, principalmente quando se trata aqui do nosso mundo cristão como adventista, né, nós que somos líderes muitas vezes, nós temos que ter um olhar peculiar e amoroso para esse sentido. O banco da igreja não é o mais importante, as coisas da igreja não é o mais importante. O ministério que eu cuido, que eu administro, que eu sou líder, não é o mais importante é quem? As pessoas. As
pessoas são importantes. É isso que é importante para Jesus. Então Jesus, ele confiou o bem maior dele para nós. Ele saiu, ele se ausentou, ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E na ausência dele, ele confiou quem a nós? As pessoas. E qual foi a ordem que ele deu? Ide, pregar o Evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine a guardar tudo aquilo que eu tenho o quê? Dito. Sabe por que ele falou isso? Porque depois, no final, quando as coisas acontecerem, olha o que está escrito aqui agora no finalzinho. Aí do capítulo 25, no versículo 30. O servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Se nós não cuidarmos do bem mais precioso que Deus deixou para nós, se nós não nos envolvermos na missão, seja ela qual for, irmãos, às vezes a missão a gente acha que é difícil, mas eu tenho 4 pessoas para alcançar no meu lar, são meus 4 filhos. Imagine chegar no céu e não ver nossos filhos. Imagine chegar no céu e não ver o seu cônjuge. Imagine chegar no céu e não ver o seu irmão, não ver o seu pai, não ver sua mãe. Esse é o bem mais precioso que Jesus nos confiou. E hoje parece que, eu lembro assim, eu não estava na igreja, mas o que eu ouvia falar de testemunho, eu lembro que os irmãos, a primeira coisa que eles faziam após o almoço era o quê? Sair e entregar folheto. E a igreja vivia o quê? Cheia. E hoje, eu confesso, irmãos, que eu vou falar por mim, tá? Eu tenho uma dificuldade tão grande de entregar folhetos. Aí, irmão, tem vergonha, pouca vergonha assim. Não da mensagem, mas vergonha assim. E como se apresentar para as pessoas. Hoje as pessoas estão muito retraídas, elas não liberam muito espaço para você já chegar até elas, elas têm medo das pessoas. Mas assim, Deus pediu o que para nós? Para nós irmos. Nós temos que ir. Então aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, eles são o quê? Apercebidos, eles são o quê? Fiéis, íntegros, se desviam do mal, eles pedem uma porção diária do Espírito Santo e eles se envolvem na missão. Eles estão sempre envolvidos na missão. É dessa forma que Jesus pediu para que nós aguardássemos enquanto ele não vinha, enquanto ele estivesse voltando. E agora, como prometido, para finalizar, o sinal da volta de Jesus. Irmãos, quando isso acontecer, não haverá mais tempo de nada. E eu oro para que eu e você estejamos nesse dia. Porque todo sonho, olha, irmãos, é um sonho de todo mundo. Se isso acontecer na minha geração aqui comigo vivo, eu vou ser mais privilegiado que Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ainda passou pela morte. Se Jesus voltar na minha geração, nem pela morte eu vou passar. Além de eu ser justificado pelo seu sangue, dele me dar a vida eterna, ele vai me dar a honra e o privilégio de não passar pela morte. Porque no fundo, irmãos, por mais que a gente não tenha medo, mas ninguém quer o quê? Ninguém quer morrer. E aí vamos lá para Apocalipse, para responder essa pergunta, capítulo 18, e aí nós vamos encerrar. Fábio, quiser se preparar já, Fábio, pode vir aqui. Capítulo 18, o sinal da volta de Jesus, está no capítulo 18, e você conhece muito bem esse versículo, acho que você tem até de cor. 18, versículo 1, que diz assim, ó: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra fez o quê? Se iluminou com sua glória. É o derramamento do Espírito Santo. Irmãos, o derramamento do Espírito Santo não vai... Isso aqui é uma interpretação minha, tá? Talvez o Espírito Santo deu uma luz maior para você, mas a luz que ele me deu estudando a palavra de Deus, o derramamento do Espírito Santo não vai ser algo extraordinário, irmãos, que nós vamos começar a falar em línguas, não. E estou dizendo aqui línguas aleatórias. Você não vai me ver aqui falando inglês. Você não vai aqui me ver orando como João orou para um paralítico e falar assim, ó, levanta e anda. Essas coisas vão acontecer. Mas o derramamento do Espírito Santo, irmãos, é quando eu chegar com o meu filho, que eu insisto muitas vezes com ele de ir para a igreja, não quer ir, e falar assim, ó, vamos para a igreja hoje? Com alegria ele vai falar assim, pai, hoje eu vou. Isso é o derramamento do Espírito Santo. Irmã, talvez você aqui essa manhã, talvez não seja
aqui a realidade sua, mas talvez tenha alguma irmã aqui que convidou por 20, 30, 40 anos o marido para vir à igreja, ele não veio. No derramamento do Espírito Santo chega para ele e fala assim: amor, hoje vamos para a igreja? Ele fala assim: hoje eu vou com alegria no olhar. Isso é o derramamento do Espírito Santo, irmãos. Sabe, aquelas pessoas que você ama, você começa a convidar, você não vai ter dificuldade, você vai chegar no seu vizinho e falar assim: irmão, sonhei com você hoje, estou orando por você, vamos à igreja, vamos conhecer a palavra, ou quer estudar a Bíblia comigo? Nesse momento vai ser derramado o Espírito Santo. E é aí que você vai perceber, irmãos, que o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. E quando estas coisas começarem a acontecer, irmãos, aí sim, aí não há tempo de mais nada. Aí você pode ter certeza que, eu confesso aos irmãos, dizer assim, de ter a ousadia de dizer assim, semanas, meses, no máximo 1 ano, para Jesus voltar. Porque a Bíblia diz que quem vai terminar a obra é quem? O Espírito Santo de Deus. E quando ele descer e for derramado em poder sobre a vida de cada um, é porque Jesus disse assim: Pai, deixa eu trocar essas vestes de sacerdotes, porque eu vou buscar aquele por quem eu morri. Irmãos, o apelo que eu deixo para você nessa manhã, antes de Fábio cantar, que eu já avancei ele 15 minutos a mais, irmão, peço desculpas, mas não chegou a hora de desistir. Irmãos, como um corredor, como Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu foco no alvo. Não é hora de desistir. Eu não conheço você, estamos tendo, talvez até de vista a gente se conheça, mas a gente não se conhece no íntimo, porque quem conhece o nosso coração é Deus. O nosso cônjuge, ele conhece aí 80, 90% aí, como tem muitos anos de casado, mas 100% quem conhece o seu coração é Deus. Eu não conheço você, eu não sei 1/3 da sua vida, e você é o único espectador da sua vida a vida inteira. A única parte de sua vida que você não foi espectador foi o seu nascimento, mas a partir ali dos 7 para 8 anos você começou a assistir a sua vida. Você sabe das lutas, você sabe das lágrimas que foram derramadas, você sabe cada momento que você passou da sua vida, das lutas, das aflições, das alegrias, das tristezas, mas chegou um momento da história desse planeta que não é hora de desistir. Eu vejo aqui muitos jovens, eu vi até o testemunho da jovem ali, não vou citar, tá? Na cozinha, mas é momento de nós deixarmos as coisas desse mundo para o lado. É momento de nós não esquentar a cabeça com algumas coisas que estão acontecendo. O que acontece conosco? É nós focar aonde? No céu. Nós buscamos e tentamos buscar aquelas pessoas que nós amamos, e isso nós vamos fazer até o final da nossa vida. Mas, irmãos, infelizmente, vai ter muitos, a Bíblia fala milhares e milhares, milhares e milhares de pessoas no céu, mas também vai ter muitos milhares e milhares e milhares de pessoas fora da cidade santa. Então, talvez uma igreja vazia, talvez os irmãos um pouco desanimados, não deixe isso abalar seu coração. É hora de continuar. Talvez as coisas que aconteceram com você, ou seus pais não te entendem, ou seus amigos não te entendem, ou seu cônjuge não te entende, ou não sei, as pessoas que você ama não te entendem, não é hora de desistir. É hora de quê? De nós caminharmos. Às vezes a gente, que nem eu falo, né, eu cheguei na meia idade, né? Eu cheguei na metade da minha idade, eu sempre falo isso para meus filhos. Aproveita o pai porque eu estou na metade da minha idade. Porque a Bíblia diz que ele vai viver até os 80, no máximo, ainda com muita fadiga ainda, né? Então eu estou na metade da minha idade. E eu acabo vendo mais passado do que futuro, né? Porque a comida que a gente come, a água que a gente bebe já não é mais como antigamente. Então, a saúde que eu vejo aqui muitos jovens, né? Jovens da terceira idade, né? Da melhor idade, fala, né? A saúde que eles têm, talvez eu não tenha quando chegar nessa idade. Por causa da comida e da água que nós bebemos. Hoje é tudo artificial, tudo aquilo. Mas enfim, por mais que a gente veja mais passado do que futuro, nós não podemos desistir. Nós temos que o quê? Que continuar. Porque uma hora o nosso rei vai o quê? Vai se levantar. Uma hora o nosso rei, ele vai o quê? Vai se erguer e vai restaurar todas as coisas. Todas. Aquilo que você não entende, que hoje aí é um ponto de interrogação no seu coração, Jesus vai poder responder. Aquela dor, irmãos, que talvez esteja aí no seu coração, Jesus vai sanar. Aquela cicatriz que por muitas vezes você olha e ainda você chora, Jesus
vai trazer para você a paz que você busca. Fala, por favor, pode ir. Eu estava aguardando você se levantar. Eu falei, se você continuar sentado, eu vou continuar falando. Então, que essa mensagem também ela possa completar aquilo que talvez eu não tenha conseguido atingir no seu coração. A mensagem que aqui Fábio vai cantar agora, que a mensagem cantada, a importância da música, como disse na escola sabatina, é aquilo que talvez pela minha voz eu não consegui alcançar. Mas a mensagem possa ser que alcance no seu coração. Então, que o Espírito Santo também trabalhe no seu coração através dessa canção.
Irmãos, última fala bem rápido para nós orarmos. Eu não costumava fazer apelo nos meus sermões. Eu sou ainda um bebê na pregação. Estou aprendendo, tenho que aprender muita coisa. Vi muitos pregadores pregarem. Mas eu lembro que uma vez na nossa igreja lá, um primo de um irmão nosso, um primo de Rodrigo, não sei qual sabe, se o Fábio vai lembrar, mas ele se matou, ele se jogou lá da Pedra Lisa, há muito tempo atrás já, tem uns anos atrás. E ele foi num sábado para a igreja e foi numa quarta-feira. Naquela quarta-feira, não lembro se foi na quarta ou foi na quinta-feira, ele se matou. E aí, a gente conversando na igreja, eu comecei a buscar quem que tinha pregado naquela quarta-feira. E foi eu que preguei naquela quarta-feira, o último momento que o menino estava ali, passou com vida e pisou na igreja. E eu fiquei pensando assim, poxa vida, o que eu falei? Qual foi o assunto que eu falei? Será que tocou no coração dele? Eu não acho que isso não depende de nós, é do Espírito Santo de Deus, né, que fala isso, que faz isso. Mas a gente, quando é usado por Deus, a gente precisa falar. A gente precisa deixar o Espírito Santo falar através de nós. E como eu disse, talvez não seja a nossa realidade aqui, né? Talvez não seja a nossa realidade. Mas, como eu disse no sermão aqui, não é o momento que nós desistimos. Dependendo do cenário mundial, dependendo do que esteja acontecendo na sua vida, não é o momento que nós desistimos. Às vezes a gente vê a pessoa sorrindo, às vezes a gente vê a pessoa trabalhando na igreja, mas a gente não tem ideia do que está passando pelo coração dela. Então que nessa manhã você possa ter certeza que o Espírito Santo de Deus, Jesus, está com você. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, louvamos o Senhor, ó Pai. Louvamos, agradecemos o Senhor porque ainda está à nossa disposição a Tua palavra. Ainda que venhamos ser em nossos dias cotidianos negligentes, ó Pai, e não buscar sabedoria na Tua palavra, não buscar conforto, não buscar paz, confiança, não buscar esperança, ainda que sejamos negligentes nisso, ó Pai, mas o Senhor tem misericórdia de nós, porque aqui ainda estamos, porque aqui ainda, muitas vezes com dificuldades estamos buscando, ó Pai. Por favor, ó Pai, o Senhor conhece cada coração que está aqui nessa manhã, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas batalhas que nós não conseguimos vencer, as batalhas que nós conseguimos vencer, daquilo que dói, daquilo que faz falta, daquilo que sentimos saudades, daquilo que nós amamos. Então, por favor, ó Pai, mais uma vez nessa manhã, nós queremos colocar nas Tuas mãos para que o Senhor tome a direção da nossa vida, para que não venhamos a desistir, agora que estamos bem perto, ó Pai, bem perto de se cumprir a grande promessa que o Senhor deu lá no Éden, de restaurar esse planeta, de podermos vermos eternamente diante do Senhor, sem qualquer preocupação, sem morte, sem dor, sem lágrimas, apenas desfrutar do prazer e da alegria da presença do Senhor, fisicamente, espiritualmente e eternamente, por toda a eternidade. São as coisas que pedimos, agradecemos e isso fazemos em nome de Jesus. Amém.